Alô, amigas e amigos, estamos na quinta-feira, 19 de setembro de 2024, e quando chega a quinta-feira, nós estamos com o programa Espumante Com, mais uma edição aqui direto do Espaço Ecoa, recebido sempre amavelmente pelo professor e advogado Maurício Santana dos Reis e da professora Paula Ortman, acompanhados com o nosso colega jornalista responsável pelo áudio e imagem desse programa, Roberto Nichetti, e em nome da Cooperativa Vinícola Garibaldi, produtos premiadíssimos do Rio Grande do Sul, no Brasil e no exterior, e da Sivecar Veículos. Você já comprou o seu primeiro carro? Quer realizar o seu sonho de ter o seu primeiro carro? Sivecar Veículos, dali na Jacó 455, bem pertinho ali da agência dos Correios de Garibaldi. Realize o sonho da sua família e compre o seu primeiro carro, troque seu carro na Sivecar Veículos. E hoje, minha gente, estamos aqui com o professor e advogado Maurício Santana dos Reis, e aqui com maior prazer, um grande prazer, neste espaço que transpira a cultura, conhecermos e termos o escritor, advogado, mestre em Direito, Daniel Pires Cristófoli, ou escritor Dan Cristófoli. Bem-vindo. Saúde, professor Maurício também, meu caro Roberto Nichetti, que também nos brinda ali. A todos vocês, nós vamos mergulhar no mundo da leitura, da cultura, com esse convidado de hoje, amabilíssimo. Vocês vão adorar de ouvi-lo conversar sobre seus livros, mas também da sua vida, essa sua caminhada que está hoje nos proporcionando aqui esta oportunidade. Muito obrigado. Boa noite, meu caro. Boa noite, Benito. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar em Garibaldi com vocês. Que legal. Nós vamos para o intervalo comercial e na volta vamos mergulhar nesse mundo encantador que o escritor Dan Cristófoli está nos oferecendo nesta noite aqui no Ecoa. Até já. Há 30 anos, a Sivecar Veículos é o seu destino para realizar o sonho de ter um carro novinho. Sob a direção da dedicada família Vettorazzi, a Sivecar é mais do que uma concessionária. É um sinônimo de confiança e qualidade. Comprando ou vendendo, estamos aqui para tornar o processo mais fácil para você. Nós oferecemos diversas facilidades para que você possa adquirir seu veículo de forma facilitada. Seu sonho está mais próximo do que você imagina. Sivecar Veículos, a nossa história nos fortalece. Rua Jacob Eli, número 455, Garibaldi. Tá esperando aquele momento especial chegar? E se for agora? Deixar o sol bater no rosto, usar o look da balada, chamar aquela pessoa para um date, arriscar na tatuagem, improvisar uma viagem. A gente fica o tempo todo esperando o tempo passar, a hora certa chegar. Daqui a pouco o tempo passa e você nem viu. Então por que deixar para depois? Espumantes Garibaldi. Pode ser agora. Beba com moderação. Estamos de volta então com o Espumante Com desta noite, como falamos na abertura desse espaço aqui, com a presença em Garibaldi hoje do escritor Daniel Pires Cristófoli. Dan Cristófoli, por que Dan, meu caro? Claro. Me conta essa. Eu estou curioso agora. Conto. Eu queria escolher um nome como escritor que fugisse um pouco dessa atividade de advogado. Eu sou advogado por formação, né? Então eu peguei o meu apelido, que é Dani. Normalmente o pessoal me chama de Dani, né? Daniel Dani. E eu dei uma abreviada ainda. Dan, né? E aí, bom, Cristófoli, ele veio do meu sobrenome, que é italiano, Cristófoli. Eu também arrebentei com o italiano, cortei ele, dobrei o F e joguei o Cristófoli. E ficou Dan Cristófoli. Gostei do Dan Cristófoli. Obrigado, Benito. Gostei. Mas ninguém da família tem desertor por causa disso. Não, né? não. Normalmente a italianada fica braba. Não, mas as minhas tias estão felizes comigo, escrevendo, elas gostam de livro, gostam de cinema, de música,
essa ofensa aí. Natural da onde? Da Ascensão. Eu sou de Porto Alegre mesmo, mas a minha avó materna ela é de Rio Grande, tá? Meu avô materno ele é lá do Recife, São Lourenço da Mata, tá? Da Grande Recife. Meu Deus, olha... Vai longe essa origem assim. E a minha outra avó, a minha avó também paterna, é de Rio Grande. Né? Então fica essa mistura que é o brasileiro, né? É uma mistura, né? Mas eu sou de Porto Alegre, eu nasci em Porto Alegre. A minha neta nasceu em Porto Alegre também. Ela já está com aquele sotaque de Porto Alegre. Impressionante, né? Nós temos sotaque. Só Viamão que não tem sotaque. E só Viamão. Não tem Viamão não tem sotaque nenhum. E o gaúcho tem um sotaque. Nós todos temos um sotaque pro restante do Brasil, viu? Sai daqui para dar uma aula lá em Santa Catarina, né, Maurício? Paraná, vai subindo, os caras já... Mas o que tá falando tu? Gente, vocês não sabem que esses dois aqui, o professor Maurício e o escritor e advogado também, o Dan Christoph, já falaram ali nos bastidores até há pouco. Cara, tem que ouvir esse camarada aqui que está nos honrando com a presença. Bom, e os livros dele vocês já vão ficar sabendo, uns já conhecem, outros não, vão conhecer. Eu já me interessei por 2, depois já peguei o terceiro. Gente, e ouvindo esses dois aí, que são amigos, né, há muito tempo, gente, o que esses dois vão conversar com a gente, principalmente aqui, o nosso convidado de hoje, puxa, é caminho, é chão batido, é chão andado, né, escritor? Na verdade, eu e o Maurício, nós nos formamos junto na PUC, Sim. no Direito, né? Eu conheci o Maurício lá e desde sempre estava comentando aqui nos bastidores, a gente tem uma conexão aí que são filmes, são livros, né? É música. O Maurício gosta do rock and roll antigo, eu gosto do rock and roll antigo também, tá? Eu também. Olha aqui, o Benito também, tá? Então isso nos uniu lá na Faculdade de Direito da PUC, a gente seguiu conversando, né, Maurício? Sim. E aí rolou um convite, uma aproximação para vir aqui a partir do trabalho estupendo que vocês estão fazendo na área cultural, isso tem que ser feito. A cultura está aí para nos livrar de muita coisa, inclusive ansiedade e estresse. O Daniel, escritor e advogado, né? Ele inclusive, se formou em Direito, né? Oportunidade que escreveu a importante dissertação denominada O Direito ao Trabalho Significativo e a Teoria da Justiça, de John Rawls. Isso. Os princípios e os regimes institucionais. Isso. Eu não estava muito satisfeito lá, né? Eu tive que ir atrás desse mestrado, era uma coisa que me arrebentava, né, Maurício? E aí eu tentei algumas faculdades e escolhi a Uniriter, lá com a sede em Canoas, a principal, cidade vizinha a Porto Alegre, e a outra sede em Porto Alegre, e fiz essa área de direitos humanos e empresas, juntando os dois mundos, né? E aí veio esse tema do direito ao trabalho significativo. O que é o trabalho significativo, Benito? Assim, é um trabalho que nos estimula, que nos faz crescer, que nos faz evoluir. Não precisa ser um trabalho técnico como advogado, é o teu trabalho. É o trabalho que você faz com amor, com prazer, e coloca você, a sua autoestima lá em cima. Isso faz você crescer. Aí eu peguei essa tesezinha do John Rawls, porque eu tive uma tese para corroborar, para dizer, tá certo, a gente precisa mais disso. E aí emplacar essa dissertação lá com a Aloysio Zimmer na banca lá. Aloysio Zimmer na banca. E a professora, a orientadora era a Denise? Não, o meu orientador era o Leandro Martins Zanitelli, que era o coordenador do mestrado da Uniriter na época, e o outro professor, o professor Rodrigo Valim, que hoje está na URGS, né? Ele é do Constitucional. Eram essas feras na banca lá da dissertação lá, mas consegui emplacar. Só gente grande. Só gente grande. E eu pressenti na hora que iria aí o teu histórico aqui, e aqui tu falas do professor Charles Kiefer, isso? Isso, falo. Que tu fala com sentimento, transmite os sentimentos. Eu percebi isso quando tu escreveste isso aí. Perfeito, sim. O Benito fala do Charles Kiefer, que é um escritor nosso, gaúcho aqui, né? O Charles Kiefer tem um monte de obra, viu, gente? Vale a pena ler. Ele parou agora com a literatura, foi se voltar para outros interesses. Mas como é que eu cheguei no Charles Kiefer, né, gente? Eu estava naquele momento, Maurício, da prova do exame de ordem. Todo advogado tem que fazer, né? Vocês que estão tentando a faculdade de Direito para se formar. E eu fiz a prova da ordem e fiquei por 0,1 depois do recurso. 0,1. E não tem choro, né? Não tem choro, cara. Naquela época tinham 2 provas só por ano e eu não passei, fiz o recurso. 0. Eu não entendia, porque eu não sou da matemática.
sou dos números. Esse é meu calcanhar de Aquiles. Eu não sou dos números, eu sou das humanas. Somos gêmeos. É, sou das humanas. E eu não entendi. Aquilo me deixou muito para baixo, muito frustrado, porque cancelou a minha carreira como advogado, já não me permitiu ir além. Eu já estava no escritório de advocacia. Então, cara, eu estava deprimido, eu estava triste, né? Aí a minha mãe, iluminada, a figura da mãe é sempre iluminada na vida do cara, ela disse aqui, meu filho, eu vi uma oficina, naquela época nem existiam oficinas literárias, Maurício, a gente está em 2007. Não tinha essa proliferação de oficinas literárias, né? Mas a mãe viu, tem uma cadeira lá no prédio das letras da PUC, que é essa cadeira de escrita criativa. Era uma cadeira ministrada no curso de letras da PUC, e era com o professor Charles Kiefer. Dani, vamos lá fazer, vamos pedir um reingresso como aluno, né, para fazer só essa cadeira, vai ser terapêutico, vai acalmar. E eu fui fazer a cadeira, Benito. Cheguei lá, o professor Charles Kiefer, ele era um professor bem disciplinador. Ele não dava barbada para o pessoal das letras, eu via assim, né? Cara, eu me encantei por aquilo. E aí o projeto dele era que tu fizesse alguns textos, né? E no final, tu tinha que produzir um pré-livro, umas 60 folhas, 50 a 60 folhas. Comecei a escrever esse livro que hoje nós temos aí, O Bárbaro da Medianeira. O Bárbaro da Medianeira. O Bárbaro da Medianeira está aqui com o Maurício. Esse aqui, ó. Ele surge como um projeto para eu passar nessa cadeira do Charles Kiefer. As primeiras 60 folhas do Bárbaro foram escritas com o professor Charles Kiefer. Eu comprei também esse livro aí, entre o Ana e o outro também, que eu esqueci agora. O Terra de Sangue e Sangue. mais o Bárbaro. O Benito comprou os três já. E tem depois o Maurício com o Daniel, vão mergulhar em detalhes desses livros aí, muito interessantes. E vocês daí vão ter um trailer, né? Digamos assim, um feedback do conteúdo aí dos livros. Cara, e eu vi dos dois conversando aí, disse, não, vou comprar aquele lá também. Se eu fico lá, vou comprar todos também. É só uma questão de tempo. É, exatamente. Sabe, Benito, que o Daniel falou uma coisa agora que pra mim é muito importante, assim. Nós dois tivemos um início de trajetória parecido, né? A gente entra lá na faculdade, eu costumo brincar em aula, Daniel, que eu entrei na faculdade no início do século. Desse século, não do anterior, né? Desse. Claro, né? Não, perfeito. Eu sou do outro século também. Chancela isso aí, exatamente. E daí a gente entra lá em 2001 na faculdade, Isso. se forma em 2006, Isso. lá na faculdade da PUC. E de fato, assim, claro, a gente tinha os interesses jurídicos ali, pesquisa e tal. O Daniel depois ele desgarrou, porque ele era da área do direito penal também, né? Era, verdade. Depois ele vai... Isso nos unia também, né? vai tendo outros horizontes ali. E a gente sempre terminava o intervalo de uma aula para outra, assim. Na PUC tu tinha uma matéria na primeira parte, outra matéria na segunda parte. Então, às vezes, tinha que trocar de sala, aquela coisa toda, né? Tinha 6 mil alunos na PUC na nossa época. Só no direito. Só na faculdade de direito. De noite lá. Né? A PUC inteiro tinha mais de 30 mil alunos. Isso. E daí a gente tava naquela coisa dos corredores, a gente sempre se cruzava, porque chega uma hora que as disciplinas já não batem mais, e cada um tá se virando e tal. Vai adiantando uma cadeira, adianta outra, recupera a outra, faz um negócio assim. E daí eu sei que eu e o Daniel, a gente sempre tinha esse negócio em comum. A gente se encontrava, a gente falava do que tinha lido, do filme que tinha visto, não é? Do som que escutou. Da música que ouviu e tal. E sempre com muita paixão nisso daí. Sempre. Né? Isso não nos impediu de seguir estudando. O Daniel fez mestrado, aí é consultor de diversos municípios. Eu fiz mestrado também. Mestrado, para quem não sabe, assim... Se tu é inteligente, tu faz, mas é sofrido que é um troço, não é uma coisa fácil. É um curto espaço de tempo. E ao mesmo tempo, né, a gente sempre teve esse escape na cultura, né? E que é uma coisa interessante a gente pensar, a gente pode conciliar. A arte, a cultura, ela é totalmente conciliável e ela é importante pra gente, assim como foi importante pra ti. Ela limpa a alma do cara, assim, sabe? Essas doenças silenciosas hoje que você tem, né, Maurício? Assim, se você não tiver um escapismo, um bom escapismo, que é a cultura que a gente tá falando aqui, a música, o livro, nossa, você perece. Você se entrega. E aqui, nesse sábado, sábado que passou, a gente teve aqui no ECO uma palestra com o Pedrinho Guareschi, que foi professor da PUC, foi professor da URGS, enfim, e ele falando... estava falando sobre educação e falando sobre inteligências artificiais e chat GPT e o problema que isso, o problema que isso é para a educação no momento de hoje. E ele falou uma coisa que para mim me pegou muito, e é isso que tu falou,
de um escapismo de qualidade. Isso. É que essas tecnologias, assim, as empresas que criam essas tecnologias, no fundo, eles estão sequestrando o nosso conhecimento. Porque a gente acaba ficando refém do que vai dizer um chat, enquanto tu poderia muito bem ler um livro e saber muito mais do que tu perguntar. Mas a gente não tem tempo, a gente tem pressa, a gente tem tudo. Então tu bota ali, tu acha que tu tá conseguindo e não tá conseguindo nada. Só que tem um problema maior, porque sequestrar o nosso conhecimento, a gente ainda consegue dar a volta. O problema é que essas tecnologias, elas sequestram o nosso desejo. Cara, isso me pegou muito, porque se tu for falar com tu em casa e pensa, o que tu gosta de fazer? E pensa que o que tu gosta de fazer é realmente o que tu gosta de fazer, ou é algo que tu está sendo influenciado de alguma forma a gostar, né? Então... Hoje mais do que nunca, né, Maurício? Exatamente. Então hoje tu tem música que é feita por algoritmo, e daí tem cantores que vão cantar, e a gente canta e repete aquilo. Às vezes tu nem gosta daquilo, mas tu ouviu e tu pá. Então é importante que a gente tenha esse escapismo cultural de tu vir aí, sei lá, um músico que tá tocando qualquer coisa, cara, um som que tu nunca ouviu na tua vida, que tu nunca pensou que fosse gostar. Mas é um negócio diferente. É uma coisa que ele foi lá, ele se concentrou, ele fez. Mesma coisa literatura, cinema, artes plásticas de maneira geral. A gente precisa disso, né? Justamente para fugir, né, Daniel? A gente foge e se reencontra, digamos assim. É verdade. E essa questão que o Maurício está falando, gente, assim, você pega, por exemplo, a leitura no Brasil, né? Quantos livros o brasileiro lê por ano? Aí nem responde, né, Benito? Quantos livros lê o francês? Quanto lê o japonês? E aí, bom, aí o que o Maurício está falando ganha ainda mais eco, né? Ainda mais eco, né? É verdade. E é uma pauta, essa que vocês entraram ali, mergulhar falamos isso seguido, inclusive, em programas que nós participamos aí com os colegas da Rádio Garibaldi, de despertar através da mídia, né? Esse trabalho que agora o ECO aqui com o Maurício e a Paula estão propondo também. E a gente está procurando contribuir de alguma forma para tocar o sininho da atenção, né? Isto. Daniel, Sabe, para essa juventude despertar para o sabe, livro. Benito, assim, eu costumo dizer que lá nesse meu Instagram, que é a rede social que eu escolhi para me comunicar com a gurizada, né? Eu tento fazer um trabalho ali muito legal, tanto dos meus livros, como autor independente, como escritor independente, mas também de resenhista de livros. Então eu leio um livro, leio um romance, eu vou lá e faço uma resenha desse romance. Faço um vídeo curto, porque tem que ser curto o vídeo, né, pra gurizada. Então eu coloco, e nunca dando pau no livro. Eu quero botar o pessoal a ler de alguma forma. Eu quero influenciar de uma forma bacana, dizendo assim, cara, tem esse livro aqui. Eu quero saber sobre o Peru. Acabei de ler um livro sobre um escritor peruano, Mário Vargas Llosa. Está aqui esse livro do Mário Vargas Llosa. Eu quero falar sobre um livro da Ana Mi, que é uma escritora que estava falando sobre a experiência dela com câncer. Ela teve um câncer terminal, uma jornalista. Está aqui. Eu falo do livro da Ana Mi. Então, gente, assim, é usar esse espaço para provocar a curiosidade do público ler. E eu tenho conseguido coisas muito legais. Eu tenho tido pessoas que veem em mim, Daniel, Dan, como quiser me chamar. Eu voltei a ler por tua causa, cara. Eu estou lendo esse livro por tua causa. E, eu vou presenteando com livros, pega esse aqui, tem a Feira do Livro, eu passo a mão, compro uns 3 lá, largo para o pessoal lá, para os alunos, né? O Maurício também dá aula. Levo meus livros para os alunos aqui. Agora eu vou sortear um livro meu. Esse aqui. É uma forma da gente conseguir disseminar um pouco esse gosto pela leitura que está faltando no nosso povo brasileiro. Né? A leitura ela vai disparar um senso crítico, a leitura vai te desestressar, a leitura vai te tornar um pouco mais esperto por o que está acontecendo à sua volta. Então esse é o trabalho que eu faço no meu Instagram. Ele é criado para isso. Se você quiser lá, né, Benito e Maurício, é Dan Christoph, esse nome que eu uso aí de guerra. Você me acha no Instagram, é só resenha de livro, nunca brigando com os livros. É para você ler. Dá para fazer uma ponte com o que vocês colocaram. Eu acho muito importante até com a realidade de hoje, a tecnologia de hoje, né? Tudo hoje no celular e tal. E o livro foi até então, e deve continuar a ser,
por isso eu toco o sino aí da atenção, aquele que nos fazia, nos empolgava. E hoje o pessoal está indo muito na tecla do celular. Gente, não estou condenando isso, não. Preste atenção. Procurem também ter um livro junto com as pesquisas e aqueles momentos, horas que você se diverte com o celular. Mas procurem viajar com o livro na mão também. Exatamente, porque ótimo conselho. Eu acho que a gente mais adiante vai fechar as duas casas aí, né? Tanto a tecnologia moderna de hoje, mas procure colocar os olhos nas páginas dos livros para ver como a mente ela vai proporcionar um horizonte totalmente diferente. Não. Eu fui agora, comentava com o Benito e o Maurício, eu fui agora a Bagé, um abraço aí pro pessoal de Bagé que está nos vendo. Eu fui a Bagé de ônibus, então de Porto Alegre a Bagé umas 7 horas, né? Eu levei um livro comigo, cara, eu não sentia 7 horas. Tá vendo? Eu não sentia 7 horas. Até porque escritor não anda de carro e de jatinho, né? Não anda. Não vai pensar que o dinheiro entra aí nos bolsos assim como é. Não é. É verdade. Não, tem que ser franco. Eu conheço, eu já li Não. vários livros de autores aí que muitos sucumbiram na caminhada com o livro, né? Mas livros fantásticos, né? Famosos, Verdade. Materialmente, financeiramente, meus filhos. Mas diga que está me observando assim com o olhar de. Agora eu me lembrei, eu tenho um problema de coluna, eu tenho um pouco de escoliose. Então, Também. volta e meia eu fico travado, eu fico virado pro lado assim, eu tenho que tentar destravar. Agora eu tenho conseguido, né? E geralmente tem que ficar deitado tomando remédio até passar. E daí, numa dessas eu peguei um livro também do Frederick Duheimat, fabuloso escritor suíço, Benito vai adorar. E eu li. São 2 histórias que tem nesse livro. Uma eu já tinha lido, que era mais curtinha, foi a que me interessou primeiro para comprar o livro. Mas eu li o outro, que chama A Promessa. Até tem um filme com Jack Nicholson. Exatamente. Esse livro, eu comecei a ler ele e eu terminei de ler ele. Quando eu terminei de ler ele, os remédios fizeram efeito, eu não estava mais sentindo dor nas costas. Entendeu? Tô novo. Então, a leitura ela nos salva. Tô entendeu? novo. E depois eu quero voltar no do Remar por umas questões aí que o Daniel comentou aí, que eu acho que ele vai gostar também. Mas é muito bom. Já fica a dica aí, né? Ó. Frederick Duheimat, A Promessa, seguido de Apane. Tá? Muito bom o livro desse cara. Indiquei em aula. Eu tenho feito uma coisa também, Benito, não tinha falado ainda. Todas as aulas que eu tenho agora nesse semestre, eu tenho 2 turmas. Em cada turma eu indico um livro diferente. Às vezes vai ser um livro um pouco mais da filosofia do direito penal, enfim. Claro. Mas geralmente eu tento sempre focar em literatura. Não é? Falei do teu livro. Falei do teu livro nas 2 aulas. Obrigado. Falei lá pro pessoal e vale a pena. Tô gostando. E eu assisti o filme A Promessa com Nicholson, viu? Gosto muito de Jack Nicholson. Quando começaste a ter a ideia, o momento que te inspirou a ser escritor? Sabe, Benito, uma ótima pergunta essa sua. Eu já escrevo, agora o pessoal vai cair para trás, mas eu já escrevo desde os 15 anos. Olha. Eu tenho livros, hoje, livros publicados, né? Livros que eu escrevi quando eu tinha 15 anos. Eu era um menino lá no colégio, então eu escrevia contos, e aí os contos começavam a se alongar, e o que era um conto de 15 folhas começava a se alongar para 90 folhas. E naquela época era de internet, de escada, tá, gente? Mas ainda assim você conseguia mandar um e-mail lá pelas tantas, num horário meio ingrato, que a mãe deixava, né? Não era assim? Depois da meia-noite, que aquela coisa girava. Então você mandava um e-mail, eu mandava com essas histórias para os colegas meus de colégio. Tem uma turminha lá que gostava mais de ler, que gostava de filmes, eu mandava para os caras. E eles começaram a gostar, a ficar curiosos. Tá, mas o que acontece com essa personagem? O que acontece com aquele cara lá? Imagina, e eu, incentivado por esse feedback, que era bacana, era benéfico, mandava o resto, escrevia lá, pá, e começou, e aí isso me forneceu um material que eu tenho arquivado, eu imprimi esses contos, sem a devida formatação, sem correção, na raiz, 1000 folhas, só com esses contos e histórias lá quando eu tinha 15 anos, e ali começou. Sem orientação, não existiam, eu volto a enfatizar, tá, turma? Não existia essas escritas criativas, essas oficinas que hoje você encontra, e são ótimas, mas não existia. Eu comecei assim, me veio, transbordou, e eu precisava escrever, contar essas histórias, e comecei a escrever.
E aí eu fui ter uma orientação na cadeira de escrita criativa com Charles Kiefer, que o Benito comentou aqui. Tu sabes que eu vou falar o que eu estou pensando, Claro. porque eu tenho que dizer isso, porque talvez muita gente está querendo falar sobre isso, né? Que eu sempre pensei em querer escrever um livro, ou me tornar um escritor. Amém. Tá? Meus caros, assim, ó, eu cheguei na época que eu estava servindo exército em Roca Salles, que foi um município atingido muito pelas enchentes. Eu choro até hoje por causa de outras cidades que nós sofremos, nós vivemos tudo isso, né? Mas eu escrevia lá para servindo exército, eu escrevia colunas lá para o jornalzinho do Colégio São José das Freiras, lá de Roca Salles. E a freira, quando ia para o correio, eu era o estafeta do exército, eu parava a conversar com ela quase todos os dias. Eu dizia, Benito, continua a escrever que está bom. Incentivando. Incentivando. Depois eu vim embora, parei. Mas eu parei de escrever. Como a gente pode se tornar um escritor? Qual é o segredo? É a inspiração? É buscar uma veia e seguir um estilo? É legal essa pergunta, viu, Benito? Assim, ó, Eu quero aprender contigo. Claro, quer ver uma coisa assim, ó. Hoje, como eu falei ali atrás, existem várias oficinas, né, escritas criativas que vão te orientar de forma técnica, instrumental, né? Vão te ensinar que as ferramentas para o ofício. Essa expressão que eu estou pegando não é minha. O professor Luiz Antônio Assis Brasil, escritor nosso consagradíssimo, né? O Assis Brasil me deu uma aula em substituição lá quando o Charles Kiefer não pôde, e ele tem um manual de escrita criativa. É um livro assim, grossinho. Ali você tem uma orientação técnica de como pegar as ferramentas. O que é ferramenta? Tá? Quais as espécies de narrador que existem no livro? Quando a gente é leitor, a gente passa um pouco por cima disso, é difícil. Eu tenho um narrador personagem, eu tenho um narrador que não está na história. Tá bem, legal. Ele vai chamar de focalização, professor Luiz Antônio Assis Brasil. Diversos focos de contar a história. Fechei. Que espécies de personagens eu tenho? Eu tenho um protagonista, eu tenho um antagonista, eu tenho aquele cara que vai ser o Joker, que vai o brincalhão, o paspalho, são os arquétipos de personagem. E isso quem vai te dando é um curso de escrita criativa. Não há mistério. É ou pegar um livro de escrita criativa como o do Assis Brasil e estudar. Mas é legal unir isso ao que você trouxe aqui da sua história, ao que eu falei um pouquinho da minha, Maurício. Você já tem uma vontade, essa vontade, ela é difícil, ela transborda de você. A publicação do Benito lá no jornal em Roca Salles, ela não veio porque o sargento ordenou, publique um artigo. Não. Porque ele poderia ter ordenado. Olha, a incumbência é sua, cara. Claro. E ele travado, mas eu nem sei fazer isso aqui, cara, eu vou travar. Ela veio porque está em você. Tem algo em você que transborda. Uma necessidade de falar por personagens, de problemas do nosso cotidiano, Maurício. Que você aborda por um personagem. E aí a pessoa, se aquele personagem é bem criado, ela se reconhece no personagem. E a história, ela funciona. Foi assim, depois nós vamos para o intervalo, depois vamos mergulhar nos detalhes dos livros do nosso escritor aqui, o Dan. Foi assim que a inspiração te caminhou para o Ana? A inspiração do Ana, que é o meu primeiro livro. Primeiro livro, Ana, uma história sobre ansiedade, que eu comprei hoje. É ótimo, esse é o primeiro, começa ali, a primeira publicação. De novo, eu estava num prédio no direito lá, não estava com emprego, já tinha tirado a ordem, mas não conseguiu emprego, em Porto Alegre, mais um advogado. E aí eu comecei a escrever, eu estava cursando uma especialização e começo a escrever o Ana, porque eu estava com uma ansiedade me matando. Bom, ansiedade, hoje, graças, né, a Deus, é uma das doenças silenciosas que você tem conhecimento, você tem ajuda médica sobre isso. Deixa de ser um tabu para você ser algo que você conhece. Pode ir atrás. Mas naquela época lá não tinha. Então eu tinha esses sentimentos, Benito, assim, cara, meu coração está disparado. O que está me acontecendo? Mas eu sou saudável. Estou me vendo no espelho, cara, eu sou saudável. Estou suando a mão.
A minha pressão está baixando, eu vou apagar aqui aqueles medos em público, né? E eu, cara, o que é? Eu não sabia o que era aquilo. E aí eu comecei a botar num papel. E aí comecei a botar num papel, é gozado isso, mas eu começo a desenhar. Eu começo a desenhar uma história em quadrinhos. Olha. Marginal, assim, né? Nunca fiz curso de desenho. Gostava de desenhar quando era pequeno também. Começo a desenhar uma história em quadrinhos, porque eu lia muito história em quadrinhos, né? Então começo a desenhar e botar esse roteiro e fazer os personagens falando. O cara lá falando, né, o que ele sentia. E tem essa personagem, a Ana, que está sempre com ele, infernizando o cara, deixando o cara com o coração apertado. Opa! Será que ela não é a doença que o cara está passando? Então é aí que surge o Ana. Anos depois, eu pensei assim, poxa, essa história em quadrinhos marginal, que está lá na gaveta esquecida, não é que dá um livro? Eu começo a escrever isso, a trazer isso para dentro de um romance. A trazer para tons literários. E aí Ana vira o primeiro livro publicado. O Ana foi em 2019? A segunda edição em 2019. A primeira edição um pouquinho antes até lá. A primeira edição até, olha, saiu 2 anos antes. Aí fiz uma tiragenzinha pequena, mas como a ansiedade é algo que hoje interessa muitas pessoas, essa tiragem pequena, Benito, assim, ó, E eu contei nos bastidores aí pro pessoal, né? Vocês há pouco são prova disso, de que comprei, porque eu sou uma pessoa ansiosa. Eu tenho essa doença silenciosa que tu falas com muita propriedade. Eu me sinto ansioso por qualquer coisa. A ansiedade, né, Benito, ela não respeita idade, ela não respeita se é homem, se é mulher, se é criança. Então é algo que a gente tem que conhecer. Hoje eu sou um cara ansioso também. Acho que a sociedade, né, Maurício, ela nos obriga, ela nos achata, né? Ela acelera o cara. Mas o que me ajuda hoje, Benito? Esses macetes que eu aprendi. E eles estão no livro. De uma forma de um romance, de uma forma de uma ficção. Mas eu entreguei isso no livro, porque é importante as pessoas saberem que existem macetes, existe algo que procurar para combater essa vilã. Como Deus coloca no caminho da gente pessoas, olha ali, a ansiedade. Veio seu Maurício já me trouxe esse homem aqui hoje. Capaz. Olha ali, mais um remédio para minha ansiedade. Ali, Capaz. eu acredito mais aqui, no Ana, né, do Dan Cristóvão aqui, uma história sobre ansiedade do que remédios. Eu não sou muito chegado a remédios mesmo, sabe? Eu estou com... Tomo esses remédios, sim, com a receita médica, mas Sim. eu prefiro... Quando a gente tem receita médica, tratamento, a gente tem que tomar, né? Tranquilo. Por favor. Mas é isso que a gente estava falando, né? Tem um filósofo, não sei se o Daniel deve conhecer, enfim, que é um filósofo coreano, o Byung-Chul Han. Conheço. Né? Conheço. E o Byung-Chul Han, ele tem um livro chamado Sociedade do Cansaço. Ótimo. Li 2 vezes. Que, mas a gente está sempre cansado, né? Isso. Como eu tô cansado. E como as pessoas, a gente ouve muito isso, né? Nossa, antigamente as pessoas não tinham tanta depressão, não tinham tanta ansiedade, não tinha déficit de atenção, né? Isso é uma frescura dessa gurizada nova aí, né? A gente ouve isso. As pessoas, às vezes, elas reduzem um problema sério. E daí tu pensa, pô, será que 2 coisas que dá pra pensar? Será que não tinha? Porque talvez não tinha, não era diagnosticado. Mas o Byung-Chul Han vai dizer o seguinte, por que a gente tem essas doenças que a gente não tinha? Porque a gente vive numa sociedade do desempenho. Isto. Então, todo dia, tu tem que ser melhor, sabe por quem? E todo dia tu vai ouvir 200 mil mensagens dizendo, tu pode ser melhor, tu vai ser melhor. E daí tu vai dormir e tu pensa, putz, eu vou ser melhor hoje. Aquilo batendo. Vai te batendo. E aquilo vai fazendo com que tu se sinta mal, porque tu não tá conseguindo entregar aquela expectativa. Aquele nível, né, Maurício, assim, né? Mesmo que Tu. por causa do que tu vê na sociedade. Então a gente vive isso hoje. E o Byung-Chul Han escreveu isso, sei lá, em 16. Por aí. Lá na Alemanha ainda, né? Na Alemanha, e tu pensa como que a tecnologia evoluiu, de novo a tecnologia, mas a velocidade que ela evoluiu de 2016 para cá. Entendeu? De um ano para o outro, a gente ganha em tecnologia do que a gente não ganhava em 100 anos no passado. E não nos ajudou nisso aí, né? E não nos ajudou. Então a gente precisa, e de novo, né? O Daniel faz esse percurso, bom, não vou mais falar dessa temática, mas faz esse percurso a partir da literatura. Tem gente que faz esse percurso a partir do cinema, a partir da música, a partir das artes plásticas, do desenho, né? Aquilo que te liberta. Mas tem uma coisa que eu acho interessante, falando aqui do
da primeira parte aqui dos livros, Daniel, antes de a gente entrar no livro da Terra de Sangue, é como tu faz essa ambientação do fantástico no local, não é? Então tu pega a tua experiência para falar ali da Ana. Tu vai pegar... Pô, eu fui colega do Daniel lá na PUC, né? Então os temas recorrentes dele era cinema, literatura, o Grêmio, né? Sempre tem um defeito, né? A gente sempre falava do Grêmio e a Medianeira, que foi o bairro lá que nasceu e se criou. Que é o meu lá, regionalismo, né? E que é onde tu vai botar as tuas histórias. Então eu quero que tu fale um pouco mais aí sobre essa questão aí. Então, assim, a sequência, então, eu publiquei o Ana, né, Maurício? Assim, bom, o que vem depois? Depois veio essa questão, me aflorou, né? Me pegou essa questão do bairro, né? O gaúcho, ele é bairrista, né? Independente de onde, que município você for, né? E eu nasci nesse bairro, como o Maurício falou, o bairro Medianeira, em Porto Alegre, para atualizar, contextualizar o pessoal, Benito. É o bairro onde fica lá, hoje, o esqueleto do Estádio Olímpico Monumental. É um problema gravíssimo que a cidade tem. Tá? Se você é gremista ou colorado, isso não está nem sendo discutido o seu clube aqui. Transmitir jogos lá no não, Olímpico. é um problema da cidade, é um problema urbanístico. O estádio olímpico é um problema urbanístico. Não, é um sentimento do gaúcho também, dos gaúchos, nós gaúchos. É horrível. Aquela estrutura, Benito, assim, empobreceu o bairro, trouxe violência, trouxe drogas, trouxe roubos, trouxe furtos, tá? Ali no meio. O que é aquele meio? Você passa à direita e a Medianeira, a esquerda é a Zenha. O bairro da Zenha, né? Que era um bairro comercial, muito valorizado em Porto Alegre, né? A Medianeira é um bairro de passagem. Você mora na zona sul de Porto Alegre, aquela zona sul que vocês ouvem falar, Ipanema, sou de Ipanema, sou na zona sul, né, Maurício? Né? Então, você vem lá da zona sul, tem que passar para ir para o centro, você passa pela Medianeira. Você vai para a zona norte, vai passar pela Medianeira. É um bairro de passagem. É um bairro antigo, tá? De casas portuguesas lá. E nesse bairro eu me criei. É ali que eu me criei. Então essa história do Bárbaro da Medianeira, que é o próximo livro que sai, né, esse aqui que está com o Maurício, eu consigo botar para fora essa história que já tinha nascido lá com o Kiefer, porque eu entro num edital de cultura, o FAC, né, da cultura lá do nosso estado do Rio Grande do Sul, e eu consigo ser aprovado no edital, nunca tinha sido aprovado, lá eu fui. E com recurso do estado na área cultural, eu produzo esse livro. Eu termino de escrever o Bárbaro, ele conta a história do Vica, que é um pai de família, ele é casado, a mulher dele é manicure, ali na Medianeira. Ele é casado, tem um menino, tem um piá de 6, 7 anos, e ele descobre que tem uma doença grave. E aquilo quebra o cara. Aquilo faz ele ficar irado, irritado, porque eu que tenho essa doença grave. E aí ele começa a brigar com a mulher. Ele briga com o chefe no trabalho e ele é demitido, porque quase dá uma bofetada no chefe. Então ele vai perdendo tudo, assim. E ainda tem que buscar o tratamento para a doença no SUS. No SUS. Com todos os problemas que tem o SUS. E ele acaba tendo que pedir, então, Maurício, e eu vou parar aqui para não estragar a leitura do meu amigo, tem que pedir um dinheiro pro cara lá que manda no bairro. Pro criminoso que manda no bairro. E aí quando você pega um dinheiro com os caras desses, cara, a coisa só desce. Aí nós entramos na esfera criminal, que o meu colega aqui é especialista, né? Direito penal, né? Vai parar lá. Essa que é a capa do livro, inclusive, depois eu vou entrar nesses detalhes aí. Mas que legal, cara. A capa do livro aqui, ela é o bairro onde me criei, né? É isso aí, depois tu explicas melhor isso aí pra nós. E é legal de pensar, né? Tu falou, eu quero escrever, não sei. Cara, começa escrevendo sobre o teu bairro. Entendeu? Perfeito. Pois é, essas inspirações aí que eu acho que eu tenho que chamar o Espírito Santo mais para o meu lado aí, porque eu não consigo. Mas nunca. Eu não consigo. Mas quer ver, Benito? Pegar o fio da linha. Mas não fizeram isso. Vamos lá. O Davi Coimbra, cronista que já nos abandonou, né? O Davi Coimbra não falava muito do IAPI. É verdade. São 12 IAPI lá na Zona Norte. Crônicas excelentes, em que você não se via aqui morando no IAPI com ele lá, batendo uma pelada lá, jogando futebol. Se via. Vamos pegar o outro, Moacir Scliar. Poxa, o Scliar escreveu sobre o Bonfim como ninguém, cara. Também já falecido, Scliar. São bairristas. Escreveram sobre o bairro.
por que a gente não pode fazer isso? Começa escrevendo daí. A dica do Maurício é excelente. Tu mora no São Francisco, escreve do São Francisco. Tu mora na Alfândega, escreve da Agora. Alfândega. Mora no centro, escreve do centro. Mora no São José, escreve Ué? do José. Ué? Achei 2 padrinhos para o lançamento do meu primeiro livro. Olha aí, ó. Benito mora pegando perto do coragem. fórum daí. Olha aí, ó. Mora perto do fórum. Mora perto do fórum. Quanta história tem disso? Do lado da casa dele tem uma escada, né, Benito? Tem uma plaquinha assim, rua sem saída. Na frente do Na fórum. frente do fórum. É muito simbólico isso. É uma boa ideia. Olha aí, ó. Olha aí. Já começa aí, ó. Já tem o título pra ti, Benito. não. Garibaldi sem saída. Sem saída. Quase um conto de Borges. É. Prefiro ouvir vocês dois na segunda parte do programa. Estamos aqui então com o escritor Daniel Pires Cristófoli. Fantástico, é uma energia aqui toda que vem, que aflora de cultura, de conhecimento, de verdade, de clareza. Meu Deus do céu. Como é bom conhecer o escritor pelo lado de dentro, assim, vou puxar assim, né, o avesso dele e colocar fora tão assim, de uma forma tão bonita, né, tão direta, tão verdadeira, ensinando a gente os caminhos de um escritor também. E no lado do advogado, qualquer coisa, o professor Maurício e advogado Maurício Santana dos Reis está aqui conosco, que é uma pilha de leituras. Esse camarada lê um livro a cada 10 minutos, eu acho. Mais ou menos isso. Esse aqui lê isso. Esse lê. Sigam o seu exemplo. Verdade. Eu já volto aí com o Espumante com na parte do miolo do conteúdo aqui, com o nosso convidado de hoje, o escritor Daniel Pires Cristófoli, que tem como Cristófoli, mas que é o escritor Dan Cristófoli. Preferiu ficar assim, deserdado da família, mas cortou o nome pelo meio. E na companhia do nosso jornalista Roberto Lisandro Nichetti, responsável pelas imagens e pelo áudio, e com o apoio da Cooperativa Vinícola Garibaldi, produtos premiadíssimos do Rio Grande do Sul, no Brasil e no exterior, e da Civecar Veículos. Realize seu sonho, compre seu primeiro carro, troque o seu carro antigo, da Civecar Veículos, Rua Jacoini 455, depois da rodoviária, e pertinho da agência dos Correios. Eu volto já para seguir com o Espumante Com de hoje. Até já. Há 30 anos, a Civecar Veículos é o seu destino para realizar o sonho de ter um carro novinho. Sob a direção da dedicada família Vettorazzi, a Civecar é mais do que uma concessionária. É um sinônimo de confiança e qualidade. Comprando ou vendendo, estamos aqui para tornar o processo mais fácil para você. Nós oferecemos diversas facilidades para que você possa adquirir seu veículo de forma facilitada. Seu sonho está mais próximo do que você imagina. Civecar Veículos, a nossa história nos fortalece. Rua Jacob Eli, número 455, Garibaldi. Tá esperando aquele momento especial chegar? E se for agora? Deixar o sol bater no rosto, usar o look da balada, chamar aquela pessoa pra um date, arriscar na tatuagem, improvisar uma viagem. A gente fica o tempo todo esperando o tempo passar, a hora certa chegar. Daqui a pouco o tempo passa e você nem viu. Então por que deixar pra depois? Espumantes Garibaldi. Pode ser agora. Beba com moderação. E estamos de volta então com o Espumante Com, na presença aqui do escritor Cristófoli, que está nos honrando aqui em Garibaldi hoje, aqui no ECOA, Espaço Cultural e Arte de Garibaldi, com o professor Maurício Santana dos Reis, ao lado da professora Paula Ortmann, que nos proporcionam esse espaço cultural aqui em Garibaldi, e que nós estamos aqui apresentando o programa e buscando cada vez mais abrirmos janelas, portas, para que a cultura possa expandir ainda mais em Garibaldi, na região, no Brasil inteiro. E, sim, claro, como é que é a linguagem? Dos sinais? Sinais? Com o meu amigo Roberto Nichetti.
o melhor jornalista do Rio Grande do Sul, quiçá do Brasil. Conseguiste? Vamos lá. Tá bom, vamos lá, meu irmão. Ó, Paulinha, viu? Deixa eu aumentar meu volume aqui, ó. Se eu aumentar o volume, eu consigo falar com vocês, senão eu não falo com vocês. Professora Paula, são ouvidos. Professora Paula Hortman dizendo para ti, ó, Benito. Primeiro elogiando o programa, um belo programa. Avisando que escapismo cultural tem aqui na ECOA. Fica a dica. Falamos lá no começo do programa. E ela dizendo, ó, o Benito tem que escrever sobre o Guarani de Garibaldi. O Benito tem que... O Benito tem que escrever sobre o Guarani de Garibaldi para enterrar esses demônios. Exorcizar esses maus espíritos. Obrigado pelo conselho, Paulo, mas esse livro não vai sair. Vai sair sim. As duas maiores personalidades que saíram no Guarani de Garibaldi. Em segundo lugar, o Tite, e em primeiro lugar, o Benito. Olha aí, cara, olha aí, ó. O Tite treinou. Era o Guarani? Nossa, cara. Ele estava no final de carreira, no Caxias, né? Do Caxias veio pra cá. Olha aí, cara. Jogou no Guarani. Jogou no Guarani depois, na final. sim, depois do teve joelho, problema no joelho. Olha aí, cara. E ele, tudo que ele sabe de futebol, ele aprendeu com o Benito. Mas, cara. Professor Tite, hein? Na época do Abraço aí pro Tite também. Bom, um abração. Outro nome que jogou no Guarani de Garibaldi, Felipão, né? Felipão jogou no Guarani. Felipão jogou lateral esquerdo aqui do Guarani também. Mas eu tava atrás, ó, já que a Paula botou na roda, eu tava atrás da camisa do Guarani. Meu Deus, mas eu tava atrás da camisa do Guarani. Tu vais receber o... Olha, eu conto, porque já que a Paula botou na roda, nesse meu Instagram, além dos livros, para eu tentar reunir, ó, gurizada, olhem para mim falando de um livro, eu boto as minhas camisas de futebol que eu ganho lá. Eu fui a Bagé, os caras me deram lá as camisas de futebol do Grêmio Bagé, e eu botei, cara, uma sensação em Bagé, me ouviram em Bagé falar do livro, Benito. Aí quando eu vim a Garibaldi, eu pesquisei. Eu vi que tem o Guarani, que olha, cara, isso aqui, como é que eu vou? Eu tentei alguma coisa, perguntei ali, mas não me... Tá aqui, ó. Promessa. Olha. Promessa então, vai ser cumprida. Falei com os homens certos. Então tá. Nós vamos te mandar. Não, sem demora, tu vai receber. Tá. Germinaro também, que era goleiro do Grêmio. Jogou, começou no Guarani aqui. Treinou o Guarani. Treinou o Guarani. Olha quanta gente tem, ó. Então fechei, falei com o cara certo, ó. O Yarley veio treinar o Guarani aqui. O Yarley veio do Colorado também. Agora mais recentemente então tá aí, ó. Então falei com os caras. Paula, olha aqui, ó. Te agradeço também o questionamento, viu? E tem que sair esse livro mesmo. Tem que sair. Não, agora, ele agora. Ainda foi na minha época que o Guarani ele quebrou. Não, mas isso aí. E aí que tá o drama da. Mas aí tem que sair essa história. Tem que sair essa história. Claro, mas ele vai estar retornando. Está retornando com. Um grupo de advogados aí pegaram a questão ali toda, estão ajustando a casa. Ajustando a casa, tal. Não botando embaixo do tapete nada, limpando a casa mesmo, e voltará para ser o Guarani de sempre. Tá aqui, Benito, ó. Com certeza. Tá aqui. Olha só, há uns 15 anos atrás, se tu perguntasse para qualquer pessoas que gostam de futebol, se conhecia o Manchester City, ninguém conhecia. Não. Ninguém conhecia. Não. Era um time marginal lá. Só os dois caras do Oasis que torciam naquela. Eles torciam mesmo, eles torciam, né? Mas só eles. E eu me lembro que uma vez no programa do Jô Soares, foi lá o Deep Purple e um dos caras do Deep Purple, não lembro quem, torcia. Verdade, cara. Verdade. Ele dizia, eu torço pra um time pequeno lá, não sei. Ninguém conhecia. Porque tinha o time grande, que era o United, sim, né? Que foi o que reuniu todos os times. Beckham e tal. E ficou lá o City. É primo pobre, né? E hoje o que é o City? Então daqui a pouco aí, ó. Olha daqui aí. a pouco tu resgata o Guarani. Perfeito. Não, mas o pessoal competente vai subir. O pessoal vai melhorar aí. Vamos voltar ao nosso escritor aqui. Falamos da Ana, uma história sobre ansiedade. Já está aí meu primeiro caminho para diminuir a minha ansiedade, né, professor Maurício? Tomara que ajude. Professor Maurício, o senhor tem um conhecimento enorme de ser teu amigo aqui. Vamos entrar, mergulhar nos demais temas dele aí, porque eu acho importante nós registrarmos com a presença dele, conhecermos essas obras que ele lançou. A gente precisaria ter uns 3 programas com o Daniel aqui para falar de todos os livros. Certo, já senti isso. O que eu acho que dá pra gente fazer? Pelo que eu pesquisei ali, o Daniel tem 9 livros de ficção, né? Isso. Mais os livros técnicos, porque também escreve,
No direito eu não gosto desse nome, né? Mas tem a doutrina, então ele é um doutrinador já do direito, porque tem vários livros ali que ele publica. Faço de coração, gosto de escrever. 9 livros, e a gente vai hoje dar um destaque pro Terra de Sangue, que é o mais novo lançamento. Mas eu queria que tu falasse um pouquinho assim dos outros, depois a gente entra nesse aqui. Pode ser, Benito? Pode, tranquilo. Estamos em casa. Bom, eu falei do Ana, falei do Bárbaro da Medianeira. O Ana tem uma sequência, Benito. O Ana tem uma sequência. Você pega esse protagonista do Ana, que no Ana ele está imaturo, imagina a cabeça. Você tem lá 28, 27, por aí. E você vê a ansiedade numa época que ninguém falava disso. Tá bem, esse é o Ana. 10, 12 anos depois, esse cara já está lá com 30 e poucos anos. É outra fase. E aí vem o quê? Acontece no mundo a pandemia da Covid. Acontece a Covid. O surto, que é a sequência do Ana, ele se passa na pandemia da Covid. E agora o inimigo não é mais só a ansiedade, mas outras doenças silenciosas, como o burnout, que o Maurício aqui invocou tão bem, Benito, com o livro do Byung-Chul Han. O burnout, o que é? Outra doença silenciosa, que entrou agora na tabela do CID das doenças reconhecidas. O burnout é aquele massacre que você sofre, provocado pelo trabalho, pelas tarefas repetidas, você queima por dentro e começa a falhar. E daqui a pouco tem um AVC. E daqui a pouco tem um infarto. Isso é um burnout, pode vir daí. O surto vai trabalhar o burnout como grande rival desse cara. Esse mesmo personagem, Maurício, agora um profissional, está pegando e está queimando no burnout numa época de Covid. Então o surto vai tratar disso. No surto, esse cara está casado de novo. Porque aqui ele vai ver, ó, esse aqui é o Ana. Esse aqui o Benito comprou, é o Ana. Está aqui com a tarja, olha, ele imita uma tarja do medicamento, ó, percebam? Uma tarja preta. Né? Esse é o Ana. No surto, que se passa 10, 12 anos depois, aqui ele perdeu já a mulher. Não quer mais saber dele. Ninguém quer saber dele. Porque estão olhando para ele e enlouqueceu. O cara com ansiedade enlouqueceu. Está gritando, está desmaiando, caindo pelos cantos. O cara saudável enlouqueceu. O chefe do trabalho não quer mais saber dele, Benito. Está demitido. A namorada, a esposa da época, não quero mais saber de ti. Demitido. A esposa te demite também. Deixa eu mostrar mais para a câmera aqui. Agora, no surto, ele já conseguiu dar uma recrupada na vida. Ele se casou. E a mulher dele está, inclusive, esperando um bebê. O Roberto vai focar melhor a capa. Foca para nós, por gentileza, Roberto. No surto, a mulher dele, a nova esposa, está casada, esperando um bebê. E esse cara, o chefe dele, diz assim: você vai ter que dar um curso, uma palestra, se apresentar num congresso lá na fronteira. E o cara mora na capital. Mas, chefe, é a pandemia. O pessoal está morrendo, a gente não sabe o que é, não tem vacina. Minha esposa está grávida. Você vai ter que ir. Esse é o surto. O surto e o Ana, isso é legal de falar, eles estão à venda, estão disponibilizados, e essa é uma batalha do autor independente. Eu coloco todos os meus livros no site www.clube de autores, que é uma plataforma de autores independentes. Eu subo o livro lá, a pessoa olha, eu quero comprar o Ana, digita lá, Ana, Dan Christoph, ele compra lá. O surto, compra lá. Terminei o surto. Escrevi assim, me perguntaram esses dias, Benito, Daniel, quanto tempo tu leva para escrever um livro? Aí eu disse assim, conforme um guru, vou até citar esse guru, Stephen King, escritor de livros de terror que eu gosto muito. Um livro tem que ser escrito em 3 meses. Em 3 meses? 3 meses, você tem que ter a coluna já dele. Não terminado, você vai esculpir, vai mexer, vai resolver. Mas 3 meses. 3 meses eu escrevi o surto. Pá, tá aqui. Aí publiquei como autor independente. Legal. Feito o surto, e como eu gosto de terror, eu gosto do Stephen King,
adoro os livros dele, já li um monte de livro dele. Eu escrevi peguei uns pequenos contos, escrevi mais alguns de terror. E sai o Doutor Sinistro. O Doutor Sinistro é um livro de contos pequenininho, porque eu queria emular os livros de bolso, Benito. Aqueles que a gente vai aqui na rodoviária, Sim. quero pegar o busão, pum, quanto é que tá? Tá, isso aqui é baratinho, quero algo curto, tá aqui, livro de bolso, bota aqui. Beleza. Então esse Doutor Sinistro surge daí. Mas e as ideias? Eu tinha um colega meu, advogado, que ele foi antes agente numa seguradora, lá em Novo Hamburgo. Então ele tinha muito de histórias, histórias excêntricas, com clientes de seguro, de apólices, de retomada, verificações. E ele ia, nos intervalos, lá no escritório, ele me contava sobre isso. O cara era muito ponderado, mas ele me contava. E eu via aquele personagem assim, um cara ponderado, um cara bem vestido, contando aquilo. Isso aí dá um bom conto de terror. Desses episódios, o cara... E eu botei no Doutor Sinistro. Me inspirei no cara lá. E o Doutor Sinistro nada mais é do que esse personagem, um âncora, emulando muito dessas séries que eu e o Maurício adorávamos, do Contos da Cripta, né? Que o personagem, o protagonista se dava mal, tinha uma lição de moral, né? E eu botei ali. Então o Doutor Sinistro é um terror legal, na veia. Sai o Doutor Sinistro. Terminei o Doutor Sinistro, e eu não gosto de me prender a gêneros, né? Eu não me prendo a gêneros. Me perguntaram, assim, tem amigos, né? Dani, por que tu não pega, escreve só livro regionalista? Eu não consigo fazer isso. Porque a minha inspiração, ela não sofre barreiras. E não sofra você também. Não deixe que te cortem, que botem muros, Benito, assim. Você quer escrever um livro de futebol, escreva um livro de futebol. Mas agora eu quero escrever sobre um romance que se passa na minha rua, escreva. Não deixe que coloque muros para você. Larga, deixa o teu talento fluir. Eu terminei esse de terror. O que eu vou pegar agora? Eu sou pai. Aí veio a questão de ser pai, que é algo forte para o homem, é algo forte para a mulher, né? A maternidade, a paternidade. E me veio a inspiração Olha ali. para escrever um livro onde não tem tiro. Eu brinco, né? A minha mãe não gosta, mãe não gosta de filme violento, de tiro. Então mãe, vou escrever um livro que não vai ter nada disso. É esse livro, Ser Mãe, Ser Pai. É um livro que eu faço com a editora Joanim, é uma editora de livros infantis, lá em Porto Alegre. Tá? O Amauri, que é o editor dessa editora, o cara é gente fina, com uma calma para tratar. Editora Joanim. E eu vou fazer com ele. Pego essa história, também em 3 meses. Puf. E essa história tem um quê? Além de falar de um tema que é de todos nós, porque ele pega 4 núcleos. Ele pega o cara e a mulher, marido e mulher que são pais pela primeira vez. Então, pais verde, pais fresco. Ele pega o casal amigo deles, que é uma florista que era militar, mas hoje é florista com o marido, e eles têm 3. E como é que ficou a relação deles com esses 3 filhos? Ele pega um casal que está tentando e não consegue engravidar, e estão fazendo um tratamento. Inclusive o cara é jornalista, e ele pega um casal onde a menina não quer ter filho. Ela prioriza a carreira, o estudo, e o namorado dela, estão juntos há um tempo, o namorado quer ter. Quer ser pai. Quer ser pai. E como é que eu faço isso? Esses personagens, Benito e Maurício, esse livro Ser Mãe e Ser Pai, não tem um tiro, mas ele liga os universos do Ana com o do Bárbaro da Medianeira. Saquei. Legal. Você lê ele em separado, fique tranquilo. Mas esse livro, Ser Mãe e Ser Pai, é o livro que conecta os meus universos. Os personagens que se cruzam aqui são os personagens que estão no Ana, esse aqui com o Benito, e os personagens que estão com Bárbara da Medianeira, esse aqui com o Maurício. Esses 2 livros vão ter o Ser Mãe e Ser Pai com os personagens se cruzando. E o que aconteceu com eles, né? Então é ligar os universos. Que autores
como o Gabriel Garcia Marques faz isso, eu adorava ler. Nossa, mãe. Érico Veríssimo faz isso. O Tempo e o Vento, nossa, é fantástico. Então eu olhava aquilo assim, Jorge Amado faz isso, né, Maurício? E o cara, isso é fantástico. Então eu emprego isso nos meus livros. Dou essa fluência, porque a vida, a nossa, a vida real, é um encontro e desencontro, né? Você está hoje em Garibaldi, eu estou aqui vendo o meu amigão, que é o Maurício, cara. A gente se conheceu lá em Porto Alegre. O Maurício veio de Viamão quando eu conheci ele. A vida é esse encontro e desencontro. Que bom, porque nos leva para vários lugares. Esse é um livro desses, Ser Mãe e Ser Pai. Fechei o livro de maternidade, paternidade. É um livro cru, isso eu tenho que dar esse alerta. Você vai ler um livro verdadeiro sobre paternidade e maternidade. Eu gosto de dizer isso do coração. E é um livro que dá muita voz, Benito, muita voz, Maurício, para a mãe, para a mulher, para a questão invisível que a mãe, a mulher, a profissional, ela tem que lidar e que muitas vezes nós, homens, não fazemos ideia. E está caindo como uma luva nos tempos de agora. É um livro para sempre. É um livro para sempre. Mas principalmente, e agora? E agora? Amanhã vai ser outro agora, mas agora é o agora. É um tema muito importante. Eu fui muito feliz dessa tua inspiração aí. Tenham coragem, aqueles que queiram ler esse livro, Ser Mãe e Ser Pai, com coragem. E no final vão ter uma mensagem muito bonita. Eu garanto isso aos leitores. Espetáculo. Terminei esse livro, né, Benito? O que eu vou escrever agora? Né? O que eu vou inventar agora? Né? Aí veio essa temática aqui, regionalista, que é a que me bateu. E aí, quando bate um viés de pesquisador no cara do direito, Maurício sabe bem, né? Aí você se atira, né? Começa a ler tudo e mais um pouco, né? Dessa história nossa rio-grandense, né? Que a gente estava comentando aqui, né, Benito? E Maurício, é pouco estudada, né? Pouco. A nossa história, a história do nosso estado, os acontecimentos dessa terra aqui, são muito pouco falados nos livros de história. Verdade. E merecem um pouquinho mais da nossa atenção. A gente tem a sorte que o Roberto não deixa atualizar de tudo. O Roberto, sabe. Ele está avançando. O Roberto está avançando no estudo da história do Rio Grande, né, Roberto? Todos os povos indígenas do Rio Grande do Sul. O Roberto, eu falava um pouco do meu livro, esse que a gente vai apresentar no próximo bloco. O Roberto já sei, conheço, tá aqui, meus. Olha, você leu os mesmos livros que eu, cara. Olha. Eu não vou poder ir para o próximo bloco, que nós demoramos um pouco no primeiro, então fazer tudo agora, porque o tempo está estourando, né, Roberto? O tempo urge. O tempo urge. Sem problemas. Mas a cultura está tão bom, né, Roberto, que a gente viaja e até às 6 da manhã nós ficaríamos aqui. Mas vamos lá, tem mais coisa. Aliás, tem uma coisa interessante que Maurício, toca ali o próximo livro aí, porque teve um caso com esse escritor aqui que eu estou curioso em saber. Que no teu portfólio aí, que fui lendo aí. Vamos falar então agora da Rádio Sangue. Primeiro destaque, já vou falar nisso aí que tu tá comentando. Pode falar. Uma coisa que eu gostei, Daniel, que tu fez aqui, é que teus títulos, eles têm título, né? Porque às vezes tu tá lendo, adoro a literatura, o realismo mágico de Gabriel Garcia Marques, mas tu fica meio doente porque tu lá, 1, 2, sabe? Padrãozinho. Ele não entrega nada, ele, vou botar aqui teu. E o Daniel tem, assim, e os títulos são maravilhosos aqui. Esse aqui, do primeiro capítulo, parte 5, o triste final kármico no boliche do Souza e Assina. Cara, é maravilhoso. Fantástico, assim, né? Essa cena ela é muito boa. Então, é isso. Mas, a gente estava falando aqui... Como é que você vai ter um final kármico num bolicho, né? Do Souza. Do Souza. Ótimo, obrigado. Enfim, quantos boliches? Quantos? Nossa. Então, eu queria... De um fato que aconteceu aqui, quando terminou de escrever o segundo capítulo, né? Isso. Conta pra gente aí, o Benito tá curioso pra essa história. Tô louco. Benito, olha o que me aconteceu. Cara, preste atenção o que vai acontecer agora. Eu terminei de escrever o capítulo 2. O capítulo 2 se passa na trincheira. Os Maragato e o Chimango, eles estão brigando e na degola ali. Então é sobre a loucura da guerra. E quem vem nos contar essa história é um jornalista. O jornalista vem lá do Rio de Janeiro, o cara cai na trincheira lá, carazinho.
O cara quer saber o que está acontecendo e ele tem as ambições dele. Esse personagem, eu passo a cruzar o caminho inteiro dele, trazendo esse personagem, ele vai pelas trincheiras, os soldados vão morrendo, aquela coisa, ele não sabe mais quem é que está vivo, quem é que não está vivo. Você vai ver isso no capítulo 2. E aí eu estou chegando no final do capítulo 2, naquele clímax, naquela cartaz com o personagem, cara, como é que eu resolvo esse... O escritor tem muito isso, viu, Benito? Como é que eu resolvo esse personagem? Porque eu já sabia o final que eu queria dar para ele. Mas para ele chegar nesse final, nossa, tinha muito caminho. Que viagem, E eu cara. tinha que escutar eu escutava muito o Sérgio Leone lá, escutava aqueles filmes de faroeste. Isso! As trilhas sonoras de faroeste. Cara, porque eu tinha que me inspirar. E aí veio. E aí brilhou. E aí eu tô conseguindo. E esse personagem vai indo. E ele vai chegando no final. E é um tiro de canhão. E ele voa. E ele quebra a costela. E o cavalo que tá montando morre. Cara, e ele cai morro abaixo. Coxilha abaixo. Estamos lá. Coxilha. E o cara chega. Só que ainda não é o final. E eu tinha que levar para o final. E eu consigo. E eu sigo descrevendo. Ele vai indo para o final. E eu termino e boto um ponto final. Consegui. E eu estou suando, cara. Se eu estou suando. Eu levanto o computador e estou suando. E aí eu tenho que... Voltei a mim, né? Suando, assim, coração. Cara, acabei, cara. Não acredito, terminei. Tá. E a patroa assim, tá, tu? Ó, legal. Tu tem que pegar o piá na escola. Meu Deus. Nossa, mãe, eu vou ter que pegar. Tá. O carro já estava na rua. E eu vou. Aí eu saio. O carro tá ali. Só eu, o carro, e tinha uma árvore. Que a árvore, assim, ó, meio braço dela flertava para fora da rua, dizendo, é minha. Esse ladinho é meu. Tronco forte, assim, ó, meio bracinho. E eu ainda tô lá. E o cara, consegui. Tá, mas tem que pegar o piá. Consegui. Peguei. Levei o cara até o final. Consegui deixar ele lá. Tá, entrei no carro. Só eu, a rua, o carro e esse bracinho da árvore aqui. E eu boto a ré. Aperto a ré e... Pum! Bam! Daquele metálico, né? Eu bati o carro. Na árvore. Aí eu olho brabo pra árvore, né, cara? Assim, cara, a árvore inteiraça, a árvore tá ali, cara. Assim, é meu, aqui é meu. E eu, cara, assim, tá azar, tá, te acalma, vai, pega, vai, azar. Saí, né, dei uma olhadinha, vai. E eu tinha que dar um curso em Foz do Iguaçu dali a 2 dias pra resolver essa confusão. Fui pegar o piá, tudo, voltei assim, cheguei em casa, tive que explicar pra patroa, porque eu bati o carro, né, assim, ó, aconteceu isso, bati o carro e ela... Mas tu não escutou a ré gritar? Escutei. E aí? Mas não ouvi nada. Porque eu estava absorvido na cartaz do personagem do capítulo 2. Mergulhado no personagem. Mergulhado. Bati, não escutei, retocou a árvore. Deve ter gritado até a árvore comigo, passarinho em cima. Talvez alguma vizinha espiando lá daquele apartamento que ela fica. Doido, é doido. Cara, bati. Aquela posição. Aquela. Ela disse assim. Tu tivesse ido logo que a mulher falou, eu teria até recolhido o braço. Mas como não foi? Não foi, tu ficasse no personagem, Toma. Mas olha ela aqui, ó, te deu um castigo. Me deu. Fantástico, Eu queria fantástico. falar porque eu comentei antes do Renard, esse escritor suíço. E ele tem uma coisa, Benito, porque ele tem um negócio com um carro. Porque ele sempre teve problema com carro, em toda a vida dele. Né? Então, eu não lembro qual é o modelo do carro, mas essas duas histórias que eu falei, uma acontece porque o sujeito estraga o carro numa cidade que ele não conhece, ele entra, tá quase estragado, e dele vai ter que ficar na cidade, porque... Ó, esse é um bom truque de autor, ó. É. Bom subterfúgio, umas ferramentas do autor, ó. E o outro, ele é uma história de um escritor que está dando uma palestra, um escritor que escreve livros policiais, ele está dando uma palestra, e ele está sem carro, e daí tem um policial que dá uma carona para ele e começa a contar uma história. Então repara como o carro é importante para ele. É importante, olha aí, ó. É importante para ele, porque ele sempre teve problema com o carro. Então ele pega e vai escrever a partir dos problemas que ele teve com o carro dele. Cara, é muito interessante, Mas se me permite ainda, Por favor. Agora vamos pro eu terminei esse capítulo com o carro. Não tem carro no Terra de Sangue, tá? A gente está em 1892, não tem, né?
Mas terminei com esse capítulo dramático aí, que me arrebentou o carro, né? E a patroa dando risada da minha cara, né? Óbvio, né? Ele é dividido, né, em 3 capítulos. 3 capítulos. No capítulo 1 você vai ver, Benito, leitores, você vai ver 2 caras troteando por esse mundão nosso afora. Um desses caras é mais velho, o João do Quaraí, e o outro é o mais novo, o Pilo, né? Que é o Davi Santana. Santana com a apóstrofe lá, de Santana no Livramento mesmo. Por quê? Parente do Maurício? Parente do Maurício. Por quê? Porque, gente, quem é lá das antigas sabe que esses caras não tinham nem sobrenome. Eles levavam o sobrenome das cidades, Benito. O meu avô lá de Pernambuco, ele é Clóvis de Souza. Não porque Souza é o sobrenome dele. Souza é porque onde é que tu é? Não sei. Tu é de Souza, daqui da cidade de Souza. E tu ficava. Interessante, né? Tu ficava. Então, o João do Quaraí é porque ele veio do Quaraí. Lá de cima. O Davi Santana, porque ele veio de Santana do Livramento. E esses caras começam nesse nosso RS, e existe um primeiro momento em que já está consumada a matança. O que ocorreu nessa Rio Negro, que é a cidade do primeiro capítulo? Foi onde, historicamente, os maragatos atocaiaram os Chimango e dizem, e aí os dados são imprecisos, depende de quem você vai verificar, Claro. de 250 a 300 degolas. Meu Deus do céu. No Mangueirão de Pedra, onde eles lá firmavam a boiada, para marcar a boiada. Quem está sendo marcado é ser humano. E aquele sangue que escorre é o sangue que vai amaldiçoando a terra, por isso terra de sangue. É o sangue que vai na nossa bandeira, né, pessoal? É daí que vem a bandeira do Rio Grande do Sul. Isso é nosso. O capítulo 2 vai trabalhar esse carioca que é um outsider, um cara que vem de fora, catando alguma coisa da ambição dele aqui, e vai estar no meio da guerra. E aí é a volta dos Chimangos, isso aconteceu. Os Chimangos, vocês então mataram 300 dos nossos, o que eles fazem? Os Chimangos pegam pelo Firmino de Paula, que era o coronel-chefe da 5ª Divisão do Norte, lá de Passo Fundo, tinha um destacamento, o cara veio de lá, e o Firmino de Paula era do sangue. Ele veio pelo sangue. E ele tocaia no Capão da Morte, 300, aí tem os números, 300 maragato, ele passa a faca. Meu Deus. O capítulo 2 começa daí. Aí nós já não estamos mais na Rio Preto, é Boi Negro, que é atual Carazinho por ali na divisa. Palmeira das Missões. Então vejam que a terra nossa já está empapada nessa guerra. É gaúcho matando gaúcho. Por uma versão oficial de republicano contra o federalista. Era o Júlio de Castilhos, que fez uma constituição, isso é história, fez uma constituição que ele bolou lá, que ele jogou para o lado do Ramiro Barcelos. Não, tu não opina aqui. Quem opina sou eu. E na constituição do Júlio de Castilhos, o voto deixava de ser secreto. E ele foi governador. E os caras que eram do nosso Silveira Martins, Gaspar Silveira Martins, os caras disseram não. E aí começou o enfrentamento. O capítulo 3, nós vamos voltar um ano atrás dos acontecimentos do 2, Maurício. E daí nós vamos falar do sítio Abagé, que é onde os maragatos do Joca Tavares, veterano de guerra. Joca Tavares lutou na Guerra do Paraguai, o Joca Tavares lutou na Revolução Farroupilha e está aqui, batalhando aqui. E eles sitiam Bagé, cara. E dizer Bagé é do Maragato. E aí, bom, o que fica da cidade de Bagé, socialmente falando? E os personagens vão contar. O personagem é um menino de rua, que é adotado pelo seu Carlos, que tem um bolicho. Seu Carlos, ele é negro. Ele mora no quilombo do Ricão do Inferno. E ele adota esse piá. Quem mais conta essa história? A Cafetina, que lida com as meninas ali no bordel. É ela que vai enxergar essa história. E ela tem uma qualidade que é sensacional. Ela lê. Você vai pegar essa mulher, ela lê, ela está lendo o jornal político do Federalista, ela está conversando com o republicano. O que está acontecendo? Eu quero saber quais são os seus ideais. Ela está lendo o artigo do cara lá da fronteira.
ela lê, ela é uma mulher inteligente. E você tem o principal vilão do capítulo 3, que é o o coronel Kohm, alemão, brabo, e duas caras, que comandam um forte em Bagé. Um forte muito duvidoso, onde os recursos estão se escasseando, onde as coisas estão sumindo, onde o nepotismo dos cargos do forte está pegando. E eles mandam um auditor do exército lá de São Paulo, agora aqui um auditor de São Paulo, para verificar o que está pegando no forte aí. E o cara de São Paulo cai também na guerra aqui. Peraí, o que está acontecendo aqui? O pessoal se matando e esse coronel mandando como quer aqui. Esse é o capítulo final. Esse é um livro que ele é, eu digo isso, viu, Maurício? Eu digo isso, esse livro aqui, ele é um livro pacifista. Eu falo isso para você, leitor. Essa é uma mensagem que eu preciso dar, e se me permite, por favor, reforçar. A casa é sua. É um livro pacifista. Mas quem tem que descobrir isso é você. Você, lendo esse livro. Tá? Ele é um livro que se passa numa época delicada do Rio Grande do Sul, se passa. É uma época delicada. Ele é um livro que existe um contexto de violência, ele existe. Ele existe. No capítulo 1 tem uma homenagem que eu fiz com a ajuda de um tio meu músico. Se você é músico, ele começa com dois piá tocando um violão, com as melodias cifradas do violão. E o piá devolve, ele toca, o chimango toca um pouquinho, o maragato toca um pouquinho, e eles estão tocando um chamamé, um devolvendo para o outro, se entendendo, e daqui a pouco o que acontece? Acontece a violência. Meu Deus. Começa assim. Para deixar claro para a gente, assim, gente, aqui são gaúchos, não somos nós nos matando. Mas eu volto a enfatizar, quem descobre isso, você. Espetacular. Terra de Sangue, pela editora, desculpa, Maurício, editora Bestiário de Porto Alegre, um trabalho com Roberto Prim, que é o editor, né, e a filha dele, Raquel, sensacionais os dois comigo, tá, da editora Bestiário. Ele vai estar disponível para venda tanto comigo, quem quiser ali acessar meu Instagram, conversa comigo no inbox, a gente faz a venda direto, ou direto no site da Bestiário. Aquela pergunta bem minha, curiosa, assim, ficasse em Bagé, ouvindo as pessoas, deslocasse para Bagé para sentir toda essa história, esses acontecimentos, sabe, fiéis aí. Né? É interessante, assim, eu fui a Bagé depois do livro. Eu fui a Bagé depois. Mas eu tenho um grande amigo meu, que é de Bagé. Um grande abraço pro Dani de Bagé. Também é Dani. Olha só que e eu legal. conversava com ele, cara. E quando eu falei que eu tô escrevendo um livro, cara, que pega Bagé, ele... Dani! Pum! Porque sabe que o cara que é bagiense, ele fala assim, né? Mas eu tô adorando isso. Mas eu vou botar o nome do meu filho de Aparício Saraiva. Os caras, Aparício Saraiva era um dos generais, dos Maragatos, né? Então, cara, ele me deu muita coisa. Assim, eu chegava para ele fazendo pesquisa. Agora, o escritor ele tem que fazer uma pesquisa de campo. Claro. Né? Porque você não tem acesso a todas as realidades. Claro. Então, eu vou falar com quem tem. Mas sem dúvida. Eu chegava nele assim, tia, me diz o seguinte, tu tá em Bagé e vai fazer uma costela de chão, mas com as carnes aí, de vocês, como é que você faz aí? Me conta. E ele me falava, me dava os detalhes. E aí, como é que faz? Pendura o boi. Abre aqui a barriga. Tira o titulinho. Tira os cortes de carne da fronteira que eu de Porto Alegre nunca tinha ouvido falar, cara. Quando eu fui a Bagé, eu vou numa parrilla. E eu quero ver essas carnes, eu quero comer essas carnes. Então, é pesquisar. É pesquisar. Se eu vou escrever um livro aqui com vocês de Garibaldi, eu quero saber sobre Garibaldi. E eu não posso achar que eu vou saber de Garibaldi só estudando em livros. Não, eu vou falar com vocês, cara. Eu quero saber como é que é a comida aqui em Garibaldi. Eu quero saber qual é o nome dessa igreja bonita que tem aqui atrás. Por que ela está erguida? Ela é católica? Eu vou perguntar para vocês, eu vou fazer pesquisa com vocês. O escritor tem que ter essa curiosidade, viu? Falar com as pessoas. Espetáculo. É uma leitura que, quando a gente começar a mergulhar aí, o Roberto comprou, o Maurício comprou, o Benito comprou, olha, e eu sou assim, né? Comecei a ler os livros que ele me antecipou ali, o professor Maurício, e eu começo, e eu quero dormir, mas quero continuar a ler, e quero acordar e quero continuar a ler. É bem assim, né? Isto que o livro faz. E olha essa colocação aí, essa narração
Tu ali, meu caro, olha, tu vives isso aí, tu passou para nós uma emoção que dá vontade de parar o programa e começar a ler o livro, cara. Bom, tu vives. Cara, eu tenho que terminar o programa, né? Claro, Passamos fica à uma hora. vontade, fica à vontade. Tchê, falamos do Doutor Sinistro, né? O surto. Falamos, Falamos, essa é a continuação da Isso. Ser Mãe, Ser Pai, falamos. Costelo em Terra Verde. Ah, esse não falamos, tá aqui com o Maurício. Achamos um. Eu troco com a colinha aqui. Tá bem, tá bem. É esse aqui, ó. Costelo em Terra Verde foi uma novela, Benito, que eu fiz. Por que novela? Uma novela é um romancezinho pequenininho, né? Curto, uma comédia, né? E ela nasce sob essa paixão futebolística que a Paula provocou. Eu falei com você já tinha aqui do Guarani. Olha só, quer falar com um cara que conhece. É. E ela fala sobre um futebol, Benito. Um futebol antigo que a gente amava. Aquele futebol, Maurício, antes da Bet, aquele futebol antes do CEO, da figura do CEO, né? Claro, né? Das apostas. Então ele fala disso antes. Cadê esse futebol? Ele morreu. É o que estou defendendo nessa comédia do livro. E ela pega dois caras que são meio empresários, meio picareta, meio obscuro, mas pequenos, peixe pequeno, do futebol. E eles querem ser graúdo. E eles vão falar com uma CEO graúda de um time grande da capital. E ela diz, então, vocês querem entrar no negócio? Queremos. Então vocês vão no time lá, aqui, esse aqui, o Tigre, em Terra Verde, e vão ter que levar essa mala aqui para lá e resolver tal coisa com o nosso contato de lá. E os caras são picareta mesmo, eles pegam, porque eles querem crescer na picaretagem. E nisso vão se misturar numa confusão só. Com essa moça que está lá atrás, que é a senhora Cavalo, a esposa do maior jogador do Tigre Terra Verde, o zagueiro capitão, vão se misturar com uma confusão danada com ela, e ela é uma mulher que não aceita desaforo. E o Cusco, que eles encontram no caminho, o Cusco lá pelas tantas, que também vai se enrolar na história, o Cusco fala e pensa com eles junto. Olha. E essa é aí, ele vai ser emblemático e nos dizer isso. A paixão pelo futebol atual e uma homenagem para a paixão antiga. E este monstro da escrita aqui, o Dan Cristófolo, Daniel Pires Cristófolo, que nos visita hoje, graças a Deus, tem também influência em curtas, né, em filmes, né? Tive essa oportunidade. Eu falava com o pessoal aqui nos bastidores. O meu irmão do meio, eu tenho dois irmãos, né? O meu irmão do meio, o Eduardo, o Ed, ele é da produtora Colateral. Ele se formou em cinema pela PUC. E ele é um cara fantástico, fantástico, assim, não é por ser meu irmão, assim, um cara educadíssimo, um cara apaziguador. E ele via lá pelas tantas que eu estava estressado, olha o estresse de novo, com o trabalho, com o direito, com as peças, né? E ele, Daniel, tu que gosta tanto de cinema, que tal a gente pegar um desses teus contos, adaptar para um roteiro e na guerra a gente filmar isso? Mas Eduardo, eu não sou diretor, não, fica tranquilo, cara. Tu vai ser meu auxiliar, nós vamos acreditar, formar um duo de direção, irmãos Cristófoli, e nós vamos fazer. Eu tenho os parceiros, a gente se enfiou lá no apartamento na Cidade Baixa de Porto Alegre, 6 horas da tarde, vamos sair às 6 da manhã. E filmamos lá o Coringa. O Coringa. E era um curta filmado num continho meu. E depois a gente não tava, vamos de novo, tá estressado, vem cá então, vamos filmar um outro. Essa vez é um roteiro que eu tenho. Final de linha. Final da linha. Final da linha. Surge esse conto, né, que também é adaptado por um roteiro dele mesmo. Final da linha é uma história mais social, de uma menina que cursa a faculdade em Canoas, cidade ali próxima nossa, passa os seus percalços no ônibus, mas conhece uma turminha de estudantes no ônibus. Tem pessoa que está aqui, ó, na peleia, na luta, que nem ela, assim, para tentar se firmar no curso e fazer um trabalho. E ele foi filmado dentro de um ônibus da Carris. Quando meu irmão chegou, Maurício, assim, Daniel, vou conseguir o ônibus da Carris, o T2, para filmar. Eu, não, você não conhece nada de burocracia disso, Eduardo. Isso é uma burocracia para conseguir, você não vai conseguir, não vai conseguir. Eu falei, né, espírito de porco. E o Piá conseguiu. E a gente deu volta, Roberto, a gente deu volta por aquela Porto Alegre dentro de um T2, filmando. Esse é o final da linha, uma história social bacana, sensível, de coração, de 4 pessoas, estudantes, como são vocês, como somos nós, já fomos nós. Aqui que não tem um dinheirinho para comprar uma torrada e um suquinho, cara. E no outro dia tem que acordar cedo para pegar de novo o busão, estudar e trabalhar.
Esses 2 curtas estão disponíveis no YouTube, você acha eles. No Canal Brasil também, direto, eles vinculam lá. É um trabalho que foi uma terapia fazer. A parte mais triste do programa, o fim, para te agradecer, apertando a tua mão. Benito, Parabéns. isso? Muito obrigado. Pelo que tu és, e nos mostraste aqui como tu és por fora e riquíssimo por dentro. Obrigado, Benito. Foi uma honra enorme te conhecer. Dan Cristóvão. Eu não consigo me acostumar. Daniel Pires Cristóvão. Dan, Obrigado. Dan, pelas mãos do professor Maurício e advogado também, da Paula Hortman, como foi bom. E tu não sabes o bem que tu fizeste estando aqui em Garibaldi. E eu gostaria que tu voltasse em breve. Porque tem muita coisa que tu vai nos ajudar a despertar aquele sino aí que precisamos despertar em prol da cultura, da leitura. E parabéns que as tuas inspirações chegam bem rápidas cada vez mais. Precisamos dela. Obrigado, Benito. Deixa eu apertar a mão desse cara aqui também pelo convite. Eu que agradeço Prazer o convite estar aqui aí. também. Eu que agradeço tu ter aceitado o convite e dizer, né, a gente tem uma estratégia muito boa aqui, Daniel. Eu e o Benito, a gente adotou uma estratégia aqui que ela não tem erro. Né, pra gente ter um programa bom, a gente chama gente bacana. Daí fica bom, né, Benito? Daí facilita. Meu Né? Deus. Todo mundo que vem aqui, a Obrigado. gente fina, a gente gosta de todo mundo que vem. E daí o pessoal Capaz. fica conhecendo. Siga aí o Daniel nas redes dele. Troquem uma ideia com ele, vocês vão gostar. Daqui a pouco vão se interessar por um livro. Comprem, ajude, né, essa produção independente. Isso. Né? Autor independente. Que o bom de ser independente, a gente não deve nada pra ninguém, Nada, não tem o rabo nada, preso, a nada. gente escreve o que a gente quer. E não deixem colocar muros, né? Não deixem colocar, não se prendam a gêneros. É uma dica final. Aqui, ó, tu tá ali, tu mora aí no Bela Vista, no Bela Vista 2, tu tem uma ideia de escrever uma Bora. história de um alienígena e bota o alienígena chegando aí Bora, na tua rua. Bora, cara. bora. Faz um negócio assim. E manda Eu bora. tenho certeza que vai ser ótimo. Boa. Roberto Niquete, muito obrigado, nosso querido jornalista, responsável pela imagem e pelo áudio aqui. Mais uma vez, meu caro Dan Cristóvão, muito obrigado. Tchim, professor Maurício, advogado também. Ah, Quer sim. entregar pra ele? O senhor faz as honras aí. Sim. Quase que eu me esqueço aí. O Né? Benito aqui, ó. Nós todos Nós aí, ó. trouxemos aqui Leva lá para tua esposa, Muito obrigado, cara. Pra pequeno vocês. regalo aí Muito obrigado. da Garibaldi. da cooperativa Garibaldi. Obrigado. Obrigado. De coração e Tchim ali com a tua família toda. Obrigado, gente. E que Obrigado. tu seja cada vez mais Como feliz o e Daniel brindar escreve. muitos e muitos lançamentos de outros livros. Como o Daniel escreve no ritmo do Stephen King, quando terminar o próximo, tu já estoura isso daí. Já histórias aqui, pode deixar. Vai ser antes do Natal. Obrigado, gente, viu? Obrigado, viu? E isso leve com o nosso carinho todo do povo garibaldense. Muito obrigado. Gente, até semana que vem com o Espumante Com. Muito obrigado em nome da Cooperativa Vinícola Garibaldi. Produtos premiadíssimos do Rio Grande do Sul, no Brasil e pelo exterior. E da Civicar Veículos. Realize seu sonho. Compre seu primeiro carro, troque seu carro na Civicar Veículos. Já estou com saudades de vocês. O Maurício, eu e a Paula, aqui no Ecoa, com o Roberto Niquete, quem sabe o Dan Cristóvão volta logo, logo. Até. Bom feriado a todos. Tchim. Há 30 anos, a Civecar Veículos é o seu destino para realizar o sonho de ter um carro novinho. Sob a direção da dedicada família Vettorazzi, a Civecar é mais do que uma concessionária. É um sinônimo de confiança e qualidade. Comprando ou vendendo, estamos aqui para tornar o processo mais fácil para você. Nós oferecemos diversas facilidades para que você possa adquirir seu veículo de forma facilitada. Seu sonho está mais próximo do que você imagina. Civecar Veículos, a nossa história nos fortalece. Rua Jacob Eli, número 455, Garibaldi. Tá esperando aquele momento especial chegar? E se for agora? Deixar o sol bater no rosto, usar o look da balada, chamar aquela pessoa pra um date, arriscar na tatuagem, improvisar uma viagem. A gente fica o tempo todo esperando o tempo passar, a hora certa chegar. Daqui a pouco o tempo passa e você nem viu. Então por que deixar pra depois?
espumantes Garibaldi. Pode ser agora. Beba com moderação.